Vocês estão vendo? Estamos. Deixa eu só achar os slides. É o grupo Você com Você Mesmo? Acho que eu te mandei. Mandou. Pessoal, eu vou organizar as notas assim que todos os grupos acabarem. Caso algum grupo tenha algum relatório para me passar, alguma coisa para mim fazer, para falar para mim sobre distribuição do trabalho, podem me passar no particular, tá? Alguns alunos me passaram, e aí caso vocês queiram passar, porque aí eu já fecho as notas de acordo com os relatórios passados. Não é obrigatório, é apenas aqueles alunos, aqueles grupos que acham que devem repassar um relatório. Vamos. Então, tendo em vista a apresentação, né, e a leitura do livro, a gente pode concluir alguns pontos, alguns tópicos que foram retratados na obra. Diversidade entre as parcelas da população. Primeiramente, a gente consegue notar a diversidade entre as parcelas da população. Temos homens e mulheres, ricos e pobres, religiosos e prostitutas, e o contraste também é nítido até no espaço físico em que a obra se passa. Temos também o contraste social. A obra gira muito em torno do contraste social e é marcado pelo desejo do proletariado em vencer e se tornar um burguês. Como exemplo, o João Romão, que ele fez de tudo, coisas certas ou erradas para vencer na vida, e no final ele conseguiu se tornar um burguês, mas ele foi imoral em várias de suas coisas. Típicos valores da sociedade burguesa. Não fica restrita apenas à classe da burguesia, mas também esses valores se passam dentro do cortiço. Um exemplo deles, a avareza, a luxúria, a traição, o hedonismo, que é a valorização do prazer carnal humano. Personagens são experiências de um autor que se coloca como cientista social, porque o autor ele se vê como um cientista social. Então, tudo que ele vê ao seu redor, ele tenta colocar dentro de sua obra por meio da diversidade dos personagens. Então, cada personagem tem uma parcela de representatividade na sociedade. Visão animalizada dos personagens. Muitas vezes, o Aloysio de Azevedo retrata os personagens como próprios animais, dando características animalísticas a ele, como, por exemplo, vestir a sua carapaça. Relação entre vencedor e vencido. Essa relação é uma relação que ocorre a todo momento na obra, e como o auge que a gente vê é que o vencedor majoritário que tem na obra é o João Romão, e o vencido, no caso, seria Bertoleza, que teve seu final trágico de morte. Fica nítido também o darwinismo, acho que é assim que fala, darwinismo social. Isso, que fala que os mais aptos vão sobreviver, ou seja, aqueles mais espertos, mais preparados vão sobreviver, enquanto os que não estão acostumados com o mundo, a realidade, vão cair. E é praticamente isso. Isso, Maria Lúcia. E aqui no final a gente colocou o grupo e os participantes. É só isso mesmo. Ok. Último grupo, por favor. Emily, Júlia, Heitor, Sabrina e Thales. Estrutura da obra. Maria Lúcia. Oi. Eu não vou conseguir ligar minha câmera porque meu computador travou. E eu vou ver falar uns trechinhos. E eu não tive como decorar eles, né? Então eu ia ler de qualquer forma. Só que agora eu vou ter que ler no celular, porque meu computador travou.
e não tem como ficar com a câmera ligada e ler. Tem problema? Ok. Pode iniciar, Maria Lúcia. Pode, por favor. Então, a gente ficou com a parte da estrutura da obra. Eu vou começar falando um pouquinho sobre os capítulos. Então, como todo mundo já leu, sabe que a obra é dividida em 23 capítulos. Eles são de maneiras não sequenciais, porque alguns momentos tem uma quebra, porque as personagens relembram do passado. Então, tem aquela volta. Então, você vê que tem, sim, uma ordem cronológica da história, mas justamente por causa dessas lembranças do passado, ele torna um romance não tão sequencial assim. Outra coisa que a gente também pode reparar na obra é a presença do zoomorfismo e da personificação, quase todo momento. Então, o que é o zoomorfismo e a personificação? O zoomorfismo nada do que dá características animalescas aos seres humanos. E a personificação é o contrário, características humanas a animalesco ou objetos. Então, eu coloquei ele como exemplo do capítulo, né, livro. O cortiço acorda. O cortiço não é uma pessoa para acordar, mas mesmo assim ele é caracterizado como uma pessoa, né? Ele tem recebe esse valor de pessoa. Então, é um exemplo de personificação. Também coloquei um exemplo de sofismo, quando fala assim, Zeluma, não sei, não tô conseguindo ler, acho que é Rehinche, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas tipo assim, esse quinchar aí é uma característica de seres, de animais, né? Cavalo que faz isso. Então, você pode perceber que na obra inteira tem essa presença muito forte, tanto do zoomorfismo, quanto da personificação. Outra característica que a gente também pode perceber é que o romance, ele é um romance aberto. Por que ele é um romance aberto? Porque tem um fim exato. E também cada momento, você também pode tirar uns, porque eles não vão fazer tanta diferença lá naquele final do João Romão. Então, assim, você pode perceber também que dá, às vezes, a sensação de que o autor estava escrevendo livro, aí também ele, do nada, resolveu colocar um capítulo ali. Porque ele é um romance aberto, ele te dá a possibilidade de fazer vários. A gente também de imaginar como é que seriam os finais. Então, eu coloquei até uns exemplos ali do livro. Tipo, a filha da Pombinha. Que ela vai se corromper, que nem a mãe corrompeu? Ou será que ela vai se livrar daquele mal que ela estava vivendo ali? Ou que mais que eu coloquei também? A aristocracia que estava entrando no cortiço. Será que ela vai dominar o cortiço inteiro? Ou vai ficar ainda uma pequena parte daquela pobreza que ali existia, da população mais pobre? Então, assim, é um romance aberto que dá pra gente pensar em vários finais, criar várias teorias do que aconteceu depois daquele final do João Romão. E outra coisa que eu também reparei muito no livro é a riqueza de detalhes. E essa riqueza de detalhes dá a gente a possibilidade de imaginar realmente como é que seria o cortiço, como é que seria a predeira, como é que seria a casa do Miranda, porque é muito rico, ele dá uns detalhes muito, muito específicos. Aí eu coloquei até o exemplo do capítulo 3, né, de novo, quando fala do cortiço acordando, e aí ele fala que abre a janelinha ali, que abre a porta ali, e você vai imaginando aquela cena. E outra parte que também coloquei no final do livro, que quando a Bertoleza, ela se mata, né? Foi uma cena também muito bem detalhada e também cheia de sentimentalismo. Então, quem realmente leu o livro, foi que nem eu, chorou no final. Porque é uma coisa muito, muito rica de sentimento, muito rica de detalhes. Traz pro autor uma imersão, pro leitor, perdão. Traz pro leitor uma imersão e ele fica muito preso a esses detalhes e consegue imaginar toda a cena.
Agora eu vou falar de algumas características do realismo e naturalismo presentes na obra. Uma das características é o realismo exagerado, que é evidente através de críticas e temas sociais de forma simples. Um exemplo, um trecho, como eu disse que ia falar, é: a roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos isolados pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Outra característica é o regionalismo, e um trecho desse é: vê a vassoura, anda, lava. Lava que está isto uma porcaria. Parece que nunca se limpa o diabo dessa casa. É deixá-la fechada 1 hora e morre-se de fedor. Abre, isto faz parte. O regionalismo é típico da época, do local em que se passa essa história. Isso que fala, tipo, o jeito de falar e tudo mais, as expressões, tudo indica esse regionalismo. A Sabrina já tinha falado anteriormente do zoomorfismo, entra no aspecto também característico do realismo, e isso, o zoomorfismo, disse, mas eu vou repetir, é a aceitação de conceitos filosóficos e científicos do tempo, a redução das criaturas final. Temos as personagens patológicas, que são as personagens com características problemáticas, assim, para a época, mais ou menos isso. Algumas dessas personagens é a Leone, né, que ela é homossexual e influencia a Pombinha a se prostituir e tudo mais. Tem a que se torna alcoólatra, a Bertoleza, que é símbolo de exploração de trabalho, e tem a Rita Baiana e o Jerônimo, que se tornam fruto de um adultério. Então, assim, você nota que são personagens, de certa forma, de outras coisas que aconteceram na sociedade, mas que, mesmo assim, ainda assim são considerados problemáticos por serem quem são. Denúncia das injustiças sociais, isso acontece o tempo inteiro na obra. E tem também o sensualismo e o erotismo, que o principal exemplo disso é a Rita Baiana, que ela é chamada de mulata no decorrer da obra, e isso é um estereótipo que referencia a sensualidade. Temos o engajamento social, que tipo assim, tem os personagens patológicos, né, os personagens problemáticos, que eu falei, com um tipo de aspecto que diminui o indivíduo na sociedade. Também é apresentado o engajamento social, onde essas mesmas personagens têm a oportunidade de se impor socialmente. A impessoalidade, onde o autor procura se envolver diretamente na obra e só descreve como observador. Temos o objetivismo científico, onde apenas são considerados os fatos, sendo eles descritos minuciosamente por meio de uma linguagem simples e direta. Demonstração de detalhes,
que proporciona ao leitor como se fosse um filme. Inclusive tem o filme para quem assistiu, assim, claro que a preferência é o livro, mas o filme não é ruim. Temos, e para terminar, tem o de causa e efeito. O determinismo é uma teoria que define o indivíduo como produto do meio em que vive. E segundo essa teoria do determinismo, todas as ações dos indivíduos são influenciadas por esses fatores. Um trechinho que pode evidenciar isso e assim, pouco a pouco, se foram formando todos os seus hábitos singelos de Odeon e Jerônimo, abrasileou-se. E essas são as principais características do realismo e naturalismo na obra. Ok. Agora eu vou falar sobre o narrador. O narrador, ele é um narrador onisciente, como já tinha falado antes, é aquele que sabe tudo da história. Ele é um narrador que está sendo em terceira pessoa, e na obra ele faz uma narração linear, ou seja, tem o começo, o meio e o fim. Ele segue um tempo cronológico, mas, como a Sabrina disse também, fica relembrando muito dos pensamentos, das lembranças dos personagens. O narrador, ele é um narrador, ele tem o poder em tudo, ele é como se fosse um deus. Ele pode falar, ele fala totalmente da estrutura na obra, dos personagens, entra no pensamento dos personagens, faz os julgamentos, faz comprovações por modo científico, mostra as influências no meio da raça e do momento histórico. O foco narrador, a princípio, é manter a aparência da imparcialidade, mas uma semelhança de Deus, né? Isso não acontece no livro. No entanto, isso é meio ilusório, faz uma ilusão, porque o procedimento de representar a realidade de uma forma objetiva já configura uma posição ideologicamente tendenciosa. Ou seja, o narrador, ele faz o que ele bem entender, pois ele entra dentro de pensamentos do próprio personagem, qualquer coisa que ele fala interfere, entre aspas, no pensamento do leitor, porque, nossa, o narrador pensa desse jeito, então é um jeito diferente de eu pensar. É mais ou menos isso. O narrador, ele faz apresentações dos personagens de modo que apresenta suas características com uma voz meio coloquial, às vezes. Mas a obra foca como a Sabrina e a Emily disseram, tem as características do naturalismo, então ele segue essa linha, que ele apresenta as pessoas e os lugares como pessoas, e é basicamente isso. Eu vou falar um pouco sobre o linguagem da obra. A linguagem da obra é tão... Cachorro do vizinho tá chorando, enfim. A linguagem da obra, toda a linguagem da obra é tão justiça quanto as do personagem. Aqui nela emprega o francês, o português do Portugal e o português do Brasil. E dentre essas, eu vou explicar algumas. Possui a linguagem pessoal. Essa linguagem é escrita em terceira pessoa, como é apresentado no livro, possuindo o narrador onisciente, como a Julinha tinha te explicado. Eu coloquei um exemplo do Miranda.
nesse daqui. A linguagem simples e objetiva, que é uma linguagem de evita complicações, é de fácil compreensão, fácil de ler, assim, e objetiva. E a linguagem harmônica descritiva, ela descreve o personagem e encaixa. É como eu coloquei o exemplo de descrevendo o Botelho aqui, ó. Quer que eu leio, Maria Lúcia? Não, esses exemplos. Precisa não, né? Você é quem sabe. Tá. Como fala assim, ele é antipático, cabelo branco, curto e duro como escova, barba e bigode do mesmo teor, possui a linguagem coloquial brasileira, que essa é o comum apresentar gírias e apresenta fluidez principalmente na linguagem oral. Eu coloquei um exemplo aqui. Mulherzinha levada, eu coloquei um dos exemplos da mulherzinha levada da breca. A outra que eu coloquei foi linguagem coloquial portuguesa. Essa linguagem é apresentada de forma normativa da língua portuguesa, da língua de Portugal, que eu coloquei uma fala do Jerônimo. E também tem a linguagem naturalista, que ela mostra a veracidade de fatos e o personagem adquire aspectos animalescos, como apresentado no exemplo que os moradores são comparados. Seria o Heitor, se ele estiver aí. Aqui na estrutura da aula. Ele tá aí? Heitor? Alô? Alô? Oi, estamos te ouvindo. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura do texto, ligada com os personagens e o ambiente. Começando pelos personagens, o que eu posso falar é que os personagens são bastante caracterizados e vivos dentro da obra, deixando a história do livro bem mais interessante e fazendo com que ela, de certa forma, faça com que você se conecte com ela, porque aí fica mais interessante e tal. Aí, já em relação ao ambiente, praticamente toda a história se passa dentro do cortiço, mas também temos outros lugares, como a Pedreira e a Taverna de João Romão. E todos são bem estruturados e bastante personificados na obra. Pronto? Sim, era só falar rapidinho. Tá, ok. Deixa eu só abrir aqui. Vou parar de compartilhar aqui, mas... Pronto. Eu vou fazer o seguinte, como vocês acabaram de apresentar os trabalhos, só para a gente dar um parecer breve aqui. Eu fui fazendo algumas anotações individuais, como eu havia dito desde o começo, as notas serão distribuídas de forma individualmente. Para mim, eu acredito que alguns de vocês que assistiram também perceberam aqueles alunos que leram, aqueles alunos que não leram. Alunos leram, falam em relação à obra, não leram a apresentação do trabalho. Então, é muito nítido a gente demonstrar conhecimento ou simplesmente falar a nossa parte. Tá? Então, eu vou considerar um pouquinho isso aqui para avaliar. Vou repetir porque alguns alunos não estavam. Caso vocês tenham algum relatório para me passar sobre a distribuição das tarefas,
que não foi satisfatório para o grupo ou que tenha sido até mesmo satisfatório, podem me passar um relatório para eu distribuir essa pontuação e lanço no portal e aviso vocês, tá? Eu fiz algumas anotações de forma generalizada do grupo e de forma individual. Então, a partir delas, eu vou delimitar as notas e envio a vocês, tá? Nós vamos começar o romantismo. Então, eu vou fechar essa chamada, vou abrir uma outra para eu começar a matéria nova, tá? E assim que o romantismo é um pouquinho extenso, porque tem tanto poesia quanto a prosa, então, para nós não pararmos no meio do caminho, eu vou fechar essa chamada agora e já chamo vocês. Tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento sobre o trabalho, algum comentário? Então tá. Eu vou fechar eu vou fechar a sala e já chamo vocês, tá? Só um minutinho, por favor.